o grupo do livro, da pré-venda do livro. Teve alguns atrasos devido... Eu e o Renato estávamos ocupados em vários eventos e também temos que dar uma corrigida no livro, porque outras pessoas também nos ajudaram ali em algumas partes específicas, porque o Bitcoin Black Pill ele traz assuntos como segurança digital, fala um pouco mais sobre como transacionar Bitcoin com privacidade, fala um pouco de teoria das bandeiras, que é a parte de internacionalização, você ter algumas coisas ali. E aí a gente está passando por uma revisão do livro. Tivemos também alguns problemas pessoais durante o processo, mas precisamos agora só parar, sentar e fazer umas correções. Isso. Foi o Átila que mandou. Obrigado, Átila. Ele mandou R$5. Tá? E se eu não quiser receber em real, eu posso trocar por Bitcoin e receber em Bitcoin. Então, olha só a facilidade que o produtor de conteúdo tem, né, com o Live Tip. E hoje, daí agora, a nossa plataforma já está integrada no YouTube. As mensagens que as pessoas mandam no Live Tip, produtor de conteúdo, ele faz a integração com o YouTube e vai chegar no chat do YouTube como se fosse uma mensagem do YouTube. Isso é muito legal. Tá? Legal. E cada vez mais a gente está melhorando ela e fazendo ela ficar mais interessante. E uma coisa que a gente tinha conversado, eu queria ver contigo como é que é a vida no Paraguai. Daí agora eu não preciso de pergunta, não preciso de nada. Alan, como é que é viver no Paraguai? Quando eu fui lá para o Paraguai, comecei a ir algumas vezes no ano passado. E daí eu vi um país que tem bastante potencial e uma vida muito tranquila e dá para você produzir bastante coisa você estando de lá. Principalmente as pessoas que trabalham no mercado digital. Se tem um país que você... Se tem algum lugar onde você quer ir, fora do Brasil, o Paraguai seria uma ótima opção. Primeiro, qualidade de vida muito boa, a vida é bem tranquila, várias oportunidades de negócio lá para você fazer. Tipo, está indo vários estrangeiros lá, americanos, alemães, europeus, de modo geral. Está sendo muito interessante. E vários dos brasileiros que estão indo lá estão começando a construir grandes negócios, principalmente na área imobiliária, na parte de construção também, principalmente pedreiros, os carpinteiros, porque está tendo um boom imobiliário muito grande lá no país. Está sendo bastante interessante. E para a área de tecnologia, se você registrar sua empresa de tecnologia no Paraguai, você consegue ter algumas isenções fiscais também. E se você também é engenheiro de software, trabalha na parte de programação, você também consegue fazer a mesma coisa. Dá para você ter uma base lá no Paraguai com sua empresa, se você for fazer algum contrato internacional, você utilizar, porque o Paraguai, tudo que você ganha fora do país, você não é tributável. Basicamente, um país está na planta que tem ótimas oportunidades para você explorar. Tu é muito novo, né? Então, eu não sei se tu vai saber me responder isso. Mas, de repente, deve ter escutado das pessoas. Algumas pessoas dizem que o Paraguai é o Brasil dos anos 90, dos anos 80. É mais ou menos isso? Isso, perfeito. Mais ou menos isso daí. Onde a burocracia é bem menos. Consegui fazer meus documentos bem de boa lá. Tem certas facilidades que no ambiente mais público ali que você consegue simplesmente resolver de vários jeitos ali. Também a questão da infraestrutura das ruas, ela ainda precisa ser muito melhorada ainda, mas nada que me atrapalhe do ponto de vista de... Eu sei que ali várias empresas vão ficar de olho para tentar pegar contratos para desenvolver toda a parte urbana ali. Somente de infraestrutura, calçadas, asfalto, tudo mais. E essa parte é mais ou menos pior que a do Brasil? Ou se tu andar por aí, tu vê que é mais ou menos parecido? Lá no Paraguai tem a concentração de 90% do país se concentra ali. Se eu não me engano, agora acho que é o norte do Paraguai, porque a outra é muito quente, que é a região do Chaco. Mas tem um povo que vive nessa região aí, que acho que é os maoitas, que desenvolveu a parte ali de carnes e leite. E eles têm uma coisa bem própria ali. Mas na parte onde tem ali a região de Assunção, que é a capital do Paraguai, é bem interessante.
Me diz uma coisa aí, quando tu tá lá, tu sente o mesmo medo que tu sente aqui no Brasil de andar na rua ou não? Não, não, não. Lá não tem esse. Apesar de que algumas pessoas falam que algumas partes lá são perigosas, mas também me diziam a mesma coisa quando eu morei na Itália, lá em 2019. Sendo que o que a gente vive no Brasil aqui é uma situação de terror mesmo. Porque a violência cresceu de tamanha forma que as pessoas estão com bastante medo e a brutalidade não é que nem o que acontece no Brasil. Lá tem as regiões assim, mas quando você anda na rua, você não sente isso. E você sente mais a questão do policiamento, de segurança pública lá, eles são bem fortes quanto a isso. E também a possibilidade também de você poder ir a clubes de tiro, tem loja de armas por tudo quanto é lugar. Eu vou te dizer que eu fui muito para o Paraguai há uns 20 anos atrás. Eu me sentia mais seguro lá no Paraguai do que agora aqui no Brasil, né? Porque lá no Paraguai tinha lá o segurança nas lojas, tudo, mas a gente sabia que aquilo era por causa de algumas pessoas. Eu fui para a Cidade do Leste, tá? Então eu não sei o resto. Mas mesmo indo para a Cidade do Leste, mesmo indo lá fazer compra, a gente sabia o que ali, os camelô, quem estava na rua, que a gente ia se cuidar ali, né? Mas quando eu entrava dentro das lojas, quando estava dentro das coisas, eu me sentia muito seguro e muito confiante para poder comprar alguma coisa, para poder testar, para conversar com as pessoas. Era algo assim, muito do que agora no Paraguai. Não daquela época no Brasil. E isso deve ter melhorado muito. Diz que aquela região ali de Cidade do Leste melhorou muito. Agora tem shoppings, tem coisas assim maravilhosas. Que bem desenvolvido. Shoppings muito grandes, coisas baratas, bem interessante. E a maior parte das lojas ali, os caras são fortemente armados, os seguranças. Em Assunção, a mesma coisa. A questão da segurança privada ali, os caras são bem. É cultural, né? Você também tem ruas também, onde os quarteirões você tem os seguranças privados também. E os caras são fortemente armados. Eu mesmo moro de uma rua lá que a galera tem umas guaritazinhas de segurança, o cara ficou com uma 12 e também tem mais tamanho. O segurança aqui no Brasil não pode usar uma máquina de choque, né? E como é que vai proteger o quê? Né? Então não tem. Eu moro num condomínio lá em Porto Alegre que tem 1.000 apartamentos, né? E, claro, ali na minha rua ali eu me sinto seguro. Por quê? Porque tem 2 carros de segurança andando para lá e para cá. Mas eu fui no centro esses dias, no centro de Porto Alegre. Cara, eu fui só com um telefone e não levei carteira, não levei nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe isso, perfeito, que isso o que pode te acontecer na rua. E agora, no Brasil, virou moda ter o celular do ladrão, né? Imagina isso, ponto que a gente chegou. Lá que é coisa impensável, né? Lá no Paraguai, até porque as coisas são bem em contas, os impostos são muito baixos. Faz com que também não tenha esse tipo de roubo frequente como acontece aqui no Brasil. E quanto que é o imposto lá para consumo? Tudo 10%. 10% jurídica, física, e você ainda tem uma questão também do cashback de imposto, onde você recolhe as notas lá e no final no final do mês você pode abater quando você for fazer declaração para quem é residente do Paraguai fiscalmente. Isso aqui que eu comprei aqui, os material de construção que comprei aqui para fazer botar minhas placas ali, eu poderia descontar do imposto de renda, isso? Isso, você pode sim. Pegar as notas e descontar no imposto de renda, que é o cashback lá de imposto. Você consegue até baixar o imposto até para 3%. Muito legal. E para quem tem empresas que for construir alguma coisa lá no Paraguai, você tem a chamada lei de Maquila, onde você tem, se eu não me engano, acho que é 1%, e em alguns casos também você pode zerar o imposto também para você fazer importação. Tanto é que uma grande fábrica aqui no Brasil que produz tênis, não lembro agora o nome, ela mudou a planta dela lá para o Paraguai, se aproveitando dessa lei de Maquila. E com essa possível taxação aqui do Brasil, provavelmente muitas empresas vão ir para o Paraguai, né? Perfeito, Muitas empresas aqui vão ir para o Paraguai. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui,
Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre supermercado, tá? A Juliana mandou R$ 4. Obrigado, Juliana. Alan, além do Paraguai, existem outros países da América do Sul que você considera bons para um brasileiro buscar liberdade? Tem lá o Uruguai. Tem algumas pessoas que também vão lá para o Uruguai. Tem o próprio Chile, apesar de que o Chile lá foi tomado pelos comunistas. Tem o próprio Panamá também, que vem crescendo bastante. Tem o próprio El Salvador aqui tanto ali na América Central quanto. Tem pessoas também indo na região lá do leste europeu. Olha que na América do Sul, o que está crescendo muito mais é a questão do Paraguai mesmo e o Panamá, que já vinha em uma crescente, onde algumas pessoas estão migrando para lá e agora, recentemente, agora é o El Salvador. Show de bola. Aí, mas o Paraguai parece estar ficando mais, mais em vista, devido justamente às facilidades de não burocracia que eles têm. Não é só. A distância, né? É perto do Brasil. Isso é. Um ambiente, o clima, eu acredito que seja bom, né? Não seja um clima ruim. E a única coisa que o Paraguai não tem é praia, pelo que eu sei, assim, né? Mas tem Sim, praia só tem praia de rio mesmo. Mas agora tem uns condomínios lá que os caras fazem praias artificiais. Tem uns condomínios com praia artificial. Isso. Então, para quem ganha relativamente bem, é mais fácil você comprar uma casa muito bem equipada lá no condomínio, tipo, parecendo um condomínio americano. Você vê aquelas grandes piscinas, você vê casas enormes, pagando bem, com custo bem baixo. Já no Brasil, você vê um apartamento, uma kitnet custando, com o preço de uma kitnet, você paga em 2 milhões de uma kitnet, 800 mil, 700 mil. Lá você compra uma puta casa lá do Paraguai. E essa questão dos aluguéis, como é que... desse custo de vida, de supermercado, moradia, como é que é lá isso? E aí eu tô falando com uma pessoa que tá morando lá, tá, gente? Não é um que tá fazendo cidadania, coisa, não desmerecendo, tá? Mas hoje é uma pessoa que tá morando lá, então ele sabe isso na prática, né? Eu tô morando numa casa assim onde eu pago bem em conta. Se eu tivesse nessa mesma casa no Brasil, eu estaria pagando muito mais caro. Eu achei como é que diz? Eu achei o custo de vida lá bem tranquilo. Tanto em supermercado, agora, tipo assim, lá como lá não produz muitas coisas, algumas coisas ela vem de fora, alguns produtos, o que naturalmente é cotado em dólar. Então, se você tem uma renda em real, obviamente, algumas coisas lá do seu custo de vida ele vai subir. Mas para as coisas que são produzidas dentro do Paraguai, principalmente carne, eu consigo comer carne muito boa e barata, com a qualidade muito boa. Porque aqui no Brasil, esse tipo de carne são tidas como carnes premium e são muito mais caras, sendo que lá é algo normal. Você tem acesso a fazer as compras que você... O mesmo dia que você gasta no Brasil para fazer uma compra, você consegue comprar lá com muito mais poder de compra, nesse sentido. Tem mais quantidade. A gente precisa pegar o custo básico, né? O que é o básico, assim, o que as pessoas, às vezes, eles se apegam a um produto ou outro, alguma coisa assim, e aí acham que é muito caro. O custo básico para comer arroz, feijão, um legume, alguma coisa assim, é igual ao do Brasil ou mais barato, é isso? Sim. Ou igual ou mais barato. Depende muito com o que você come. Por exemplo, eu tava comendo muito mais proteína. Para mim, o custo tá sendo bem mais barato. Porque a carne lá lá um dos maiores produtores de carne do mundo, né? E a qualidade da carne é muito boa. Eu fui comprar uma carne antes de vir pro sítio e o filé tava 80 e poucos reais. E eu fui aqui no interior, no supermercado aqui no interior, a picanha tava R$70, R$69,90 aqui. Entendeu? Então lá as carnes nobres provavelmente estejam muito mais baratas do que aqui. Sim. Até em questão de restaurante também, acho que é bem de boa. Você vai comer lá um tomahawk. Aqui no Brasil, os caras cobram um valor exorbitante, tipo, uns 300, 400 reais. Você vai comer um tomahawk, por exemplo.
Lá com 100 reais ou menos, a dependendo do lugar, você consegue comer um tomahawk num restaurante top. E tu encontra tudo lá no supermercado? Como é que é? Eu vi um vídeo, tá? Eu vi um vídeo no YouTube do mercado lá no Paraguai. E aí, lá tinha skate elétrico, tinha Tem. Chega muita coisa importada lá e a custo muito baixo. Um monte de coisa bem diferente do que o supermercado aqui. Tu encontra tudo que tu quer no supermercado? Sim, encontra de tudo. Agora, aqui no Brasil, em questão de supermercado, eu acho muito mais variado a questão da comida aqui e as marcas, para a questão de comida. Mas quando você parte para a área de eletrônicos, carros e outras coisas mais específicas, você consegue ter muito mais variedade. Agora, o mercado do Paraguai não é tanta variedade assim. Tem alguns supermercados que estão começando a surgir lá, as redes de atacadistas, que é justamente eles estão se inspirando no Brasil e brasileiros indo para lá para justamente ter montar esses grandes supermercados de atacadistas. Show de bola. Eu sou muito. Eu fico com muita curiosidade sobre isso, porque acho que uma das coisas mais importantes para te sentir bem no país é tu conseguir fazer pelo menos uma parte do que tu faz aqui, da mesma porque a parte que tu faz do maior tempo é em casa, né? Fazendo uma comida, fazendo um churrasco, Isso, fazendo essas coisas. Então, se tem tudo isso, se não muda isso, não muda muito. Esses dias eu fiz uma live com uma guria que mora na Espanha, que ela disse que ela tem problema de encontrar alguns cortes de churrasco brasileiro lá na Espanha. Então, no Paraguai tu não vai ter esse tipo de problema. Então, o churrasco que tu vai fazer, ou tu vai achar igual, ou tu vai achar melhor, né? Lá na Europa a carne é cara, agora lá no Paraguai e na América do Sul, de maneira geral, é muito barato. Ela falou que lá para ela uma picanha é 8 euros. Então, ela ganha em euro, tá tranquilo, né? Quem é europeu e tá morando no Paraguai, a galera tá adorando lá, os italianos, alemães, porque a carne é muito boa, bem tranquilo você comer carne a custo bem baixo, porque lá na Europa é muito caro lá. Você comer carne boa, sei lá, nas restaurantes de parrilha. Sim, a carne paraguaia é muito boa. Eu trabalhei muito tempo com carne, né? Então, e o Paraguai também é muito bom você fazer turismo culinário. Devido várias etnias estarem indo para lá, você consegue comer comida peruana, italiana, feita por italianos, alemães, comida alemã feita por alemãos. Você tem também os brasileiros também que fazem as comidas brasileiras lá também. Para turismo culinário, o Paraguai é excelente. E diz que tem muito alemão indo para lá, né? Tem uma comunidade sim. alemã. Tem várias colônias alemãs lá. O pessoal se estabeleceu por lá e é bem forte a comunidade alemã. A brasileira é a maior que tem. Se eu não me engano, a segunda é a comunidade alemã. E parece que eles estão vendo alguma coisa que parecido com o que aconteceu no passado lá, e eles estão vindo em peso para o Paraguai e se desenvolvendo lá, né? E tu acredita que o Paraguai vai... Tu sabe algum dado sobre o percentual do PIB que o Paraguai está crescendo e quanto vai crescer nos próximos anos? Da última vez que eu vi, se eu não me engano, acho que estava 7% ao ano. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Mas eles estavam crescendo bem, principalmente que eles querem fazer agora a via transoceânica. Que vem, as mercadorias vêm pelo mar, depois chega ali acho que é no Chile, se eu não me engano, e aí consegue atravessar por dentro do Paraguai para chegar para desembocar essa mercadoria em várias partes de vários países aqui que fazem fronteira com o Paraguai. 7% é um monte. El Salvador está também crescendo 7% ao ano, né? É um monte isso. Não. Foi ao contrário. Na verdade, é 3,8%. Ainda assim é muito, né? É muito. O Brasil está crescendo quanto? 1%? No segundo semestre foi 4,8%. Dados aqui de 2024. Não, é bastante. O Brasil não cresce nada. O Brasil só vai a ladeira abaixo. 2025 teve uma expansão de 3,7%.
no crescimento no PIB do Paraguai. Muitas empresas estrangeiras indo para lá. Porque como não tem a tributação é bem baixa, se você constitui uma empresa no Paraguai, e se você faz com que tenha essa renda fora do país, você basicamente você nem é tributado. Nem existe a regra de tributação para coisas fora do país. Que é no regime Landing Tax, né? Que pode levar o dinheiro independente disso, a empresa produzir qualquer coisa no lugar do mundo, você tem que pagar para o governo local. Mas lá não, lá eles seguem um regime de Landing Tax. Tu pode levar o dinheiro que tu ganha aqui para lá sem pagar imposto nenhum. Sim, pode sim. Pode sim. Isso aí. Chegou mais uma pergunta aqui do Fernando. Deixa eu botar aqui. Para te ficar. Bastante pergunta, né? Para um iniciante total em Bitcoin, qual o primeiro passo seguro para comprar e principalmente guardar moedas fora de uma corretora? Guardar o Bitcoin provavelmente fora de uma corretora, né, Fernando? Isso. O primeiro passo é estudar sobre autocustódia. Tem materiais gratuitos no YouTube, como o canal dos Bitcoinheiros, e tem um curso que eu fiz junto com o Renato chamado Batismo Bitcoin, onde a gente não vende o curso, somente o curso. A gente vende a questão da experiência, suporte e network. Por mais que existam vários produtos, vários materiais gratuitos na internet, às vezes as pessoas preferem pagar para ter questão do suporte. Porque o bom do nosso curso lá, fazendo o jabá aqui, é justamente a questão do suporte que a gente dá para o aluno. Às vezes tem muitos caras lá que compram um curso, nem assistem a aula, só vem só mesmo para ficar batendo papo no suporte, tirando dúvidas. E também voltei também com as lives. Hoje mesmo voltei uma live fechada para os alunos, onde são as lives Tira Dúvidas, onde a galera vai perguntando e eu vou respondendo. Coisas sobre autocustódia, sobre Bitcoin, economia, política também. E aí o pessoal vai falando e eu vou respondendo. Principalmente se tem algum módulo específico que alguém está com dúvidas, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Porque não dá para você, numa aula gravada, expressar tudo. Sempre tem alguns detalhezinhos ali que às vezes fica batido. E nesses momentos que a gente tem ali de live com o aluno, a gente consegue conversar. Até eu consigo até saber mais ou menos o que é que, de fato, qual é o problema que ele está tendo. Continua. E justamente ao você fazer os tutoriais do curso, que é você aprender a comprar e saber aguardar e armazenar suas chaves, justamente a gente sempre está incentivando o aluno ali a comprar, por exemplo, 100, 200 reais, que é para você enviar para a carteira, tirar da carteira, importar, tirar de novo, para justamente você se sentir seguro e daí você enviar para a sua Cold Wallet, que é a sua carteira offline. Porque o exchange, ela não são carteiras. O que eles são somente facilitadores para você poder comprar Bitcoin, mas ainda assim, se você quer ter a oportunidade também de comprar Bitcoin e você não quer ter a questão da custódia, é só ir comprar os ETFs de Bitcoin, ou então ações de empresas que compram Bitcoin, por exemplo. Mas Bitcoin mesmo, para a sua soberania, é Bitcoin e autocustódia. Eu vou dar meu depoimento aqui, tá? Depoimento de alguém que eu acho que fui um dos primeiros a comprar, porque vocês lançaram o curso lá no professor Alexandre de Costa, né? Isso, foi. Lá no canal dele. No canal do Alexandre Costa. Quando lançaram, eu já comprei, tá? E a minha autocustódia foi baseada pelo curso do Alan e do Renato. A partir dali, eu não precisei de mais nada. Eu consegui fazer o que eu precisava. Então, às vezes, tu consegue encontrar na internet muitos tutoriais, mas tu vai passar trabalho, vai perder tempo, e tempo é dinheiro hoje em dia. E eu comprei, fiz metade do curso. A metade do curso para mim já me serviu, porque eu já estava no mundo bitcoinheiro, eu estava aprendendo alguma coisa, né? E ali tu vai conseguir matar 70% das tuas dúvidas, e aí depois tu vai e vai aprendendo sobre outras coisas mais melhores. Perfeito. Tu vai vendo o que é um nó, tu vai vendo isso, tu vai vendo aquilo, e aí tu consegue entender por que eu e o Alan estamos falando aqui que a gente criou nossas plataformas baseado no princípio do Bitcoin. Tu vai conseguir entender isso de uma forma assim muito boa e muito fácil, né?
E mesmo porque algumas pessoas acham um pouco complicado ali na hora de assistir as aulas, tem a questão do suporte também, que você pode ir perguntando, que a gente tem tanto o chat privado na plataforma, quanto até por WhatsApp também. Também temos os grupos dos alunos e as lives que a gente está voltando. Hoje mesmo vai ter live para alunos. Não, a live é algo... Aí agora eu vou entrar no outro assunto, né? No momento que o Brasil está entrando hoje, essas lives vai ser muito interessante, porque vão ter muitas dúvidas, né, sobre essas coisas novas que estão vindo, e aí, claro, como é um assunto recente, são dúvidas recentes, né? E aí as pessoas começam a ter dúvidas novamente, por que Perfeito, isso, por que aquilo, né? O que eu faço, o que eu não faço? Então, isso aí são poucas comunidades, pessoal. É poucas comunidades, é poucos cursos, tá? Que fazem aula assim, ao vivo, tá? Para tirar dúvidas. Isso aí é algo que a gente precisa valorizar muito, tá? Então, assim, eu comprei mentoria aí, o Alan, de, sei lá, mais de dezenas de reais aí, tá? Que não faz a metade do que as pessoas fazem aí, que vocês fazem, que o professor Alexandre Costa faz. E aqui, na descrição do vídeo, gente, tem os links da Educação Real. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar, pode clicar aí no link, está aqui, eu deixei tudo aqui, porque vale a pena. Eu comprei, eu fiz o curso, tá? E eu digo que vale a pena, vale cada centavo o curso, porque tu consegue entender o que vai te salvar, né, de uma possível aí, uma possível piora do Brasil aí, que já tá bem ruim. Sim, e o Bitcoin ele é um porto seguro, né? Ele é um hedge de proteção, que para independente do que aconteça com o seu país, você pelo menos você tem o seu futuro mais resguardado. Da mesma forma que é bom também você ter dólares guardados em uma conta fora do Brasil, que hoje em dia tem vários serviços que você pode comprar dólares e tá também fora do Brasil. Até para aqueles que não querem comprar Bitcoin ou então não vê muito sentido, você ter pelo menos dólares dá uma grande diferença, viu? Às vezes a pessoa fica muito restrita ao risco Brasil, que é você tá sua vida é concentrada no Brasil, onde você não tem uma conta bancária fora, você não tem uma residência fora, sendo que hoje o custo é muito de boa para você fazer uma residência fora. Você saber outras línguas também, você também tem uma visão para onde, que se acontecer alguma coisa, para onde você vai querer ir. Ou então até dentro do próprio Brasil, você identificar quais são as regiões que podem te proporcionar uma boa qualidade de vida, como tem até sai nessas revistas aí de melhores cidades do mundo para se viver. Tipo, tem cidades muito boas aqui no Brasil também. Eu mesmo saí do Brasil porque eu queria ir morar fora mesmo, para ter uma outra experiência, conhecer pessoas novas, poder também adquirir bastante network. Para mim isso também é muito importante. E é difícil fazer essa cidadania paraguaia, o registro, não sei como é que A chama. residência não, é bem tranquila. Residência. Quem faz aqui no Brasil é o Ojeda, que faz Ojeda, a residência lá no Paraguai. Ele faz o serviço de residência atrás lá e, da leva, Mostrei. e leva quanto tempo, assim? Quanto tempo levou a tua? E no máximo, depende, é de um a 3 meses. A minha demorou um mês e pouco. Um mês e pouco. Porque tem um processo rápido e eu tenho um processo acelerado e tem um processo também um pouco mais longo, né? Que aí muda de preço conforme a velocidade. Sim. Eu acho. E me diz uma coisa, como é que é as estradas lá no Paraguai? Tem pedágio? Como é que é essa questão, assim, para ti andar de carro lá? As estradas por dentro da cidade, algumas partes são bem precárias por dentro da cidade, assim, muito buraco. Mas quando eu peguei a autoestrada para Assunção e para ir para a Cidade do Leste, ou então voltando da Cidade do Leste para Assunção, a estrada está muito bem feita, muito bem construída. Inclusive, é uma linha reta, basicamente. Tem pedágio, sim. Os preços são bem de boas, bem tranquilo. As estradas são bem
só dentro das cidades mesmo, que às vezes tem aquelas buracreiras lá, que é isso que muitas empresas estão de olho, essas empresas estrangeiras, para pegar parte de infraestrutura dentro das cidades. Aí são as ruas, os meio-fios e tudo mais. Mas quando eu fui para a cidade do leste lá, foi bem tranquilo a estrada. Show de bola. O Anou mandou um live tip aqui, ó. Salve, açougueiro e Alan. Hã? Falou que tava pelo pagamento live tip pela Lightning tá bugado. O Leonardo vai resolver, não. Já chama o Leonardo aí, já que é com ele essa parte. Ele mandou, salve, açougueiro e Alan. Arthur aqui, trampando aqui em Cidade do Leste, acho que é, né? Manda um salve pro pessoal da Farm aqui. Tamo junto. Live tip, pagamento BTC tá bugado, mano. Ô, meu, esse eu vou ter que ligar pro Hugo. É o Hugo que a carteira do Hugo. Mas é difícil tá bugado o pagamento de BTC. Tem que ver se não é a carteira, de repente. Mas o Leonardo já resolve. Se for Lightning, deve ser problema de rota, né? Se for Bitcoin on-chain, se tiver um endereço lá, vai de boa. Não, é Lightning, Ah, boa. Deve ser alguma coisa de rota. Tu teve numa mineradora de BTC, né? Tive sim lá no Paraguai. Muito bom, muito bom lá a operação lá do cara lá. E eles também, essa mineradora que eu fui lá no Paraguai, ela faz parte das mineradoras que são em conformidade lá com o governo. Porque no Paraguai, como a energia é muito barata, acabou indo vários mineradores e tava fazendo gasto de energia. Eles encontravam uma região bem longe das cidades assim e saía plugando máquinas. Só que às vezes dava muito problema, incêndio, a infraestrutura energética lá, em termos de energia é muito barata, mas a infraestrutura de distribuição ela não é muito bem construída. Tanto é que de tempos em tempos o Paraguai dá queda de energia. Se você ver, é muito comum você ver lá várias casas utilizando geradores. Tipo assim, deixa o gerador lá em stand-by, quando falta energia, o gerador aciona. Tem muita abundância de energia, mas a distribuição da malha ainda é bem complicada ainda. E aí esses mineradores estavam causando alterações ainda na infraestrutura que já é ruim. Estava tendo essas alterações aí. E aí o governo viu esses outros mineradores que estavam em conformidade, fizeram lá o acordo com eles para eles continuarem e ter toda a parte de certificação, e aí eles continuam. Inclusive até alguns deles têm até linha própria também. Bem interessante. Que legal. O Arthur tá lá trabalhando lá. Essa deve estar dentro das conformidades aí. E eu acho muito. E o que tu acha? E agora me vem uma pergunta aqui, já que tu foi numa mineradora, né? E até um dia eu preciso falar com o Arthur sobre isso. Fala com o Arthur, já que é ali perto, acho que fica próximo à sua cidade, né? CDE, Estado do Leste. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? 1.000 quilômetros de Cidade do Leste. É de boa lá de avião para ir, né? De boa. Você desce em Foz e aí vai para a CDE. Aí seria interessante até fazer um vídeo lá com o Arthur lá. Aí ele vê lá como é o esquema lá da parte da autorização e aí vai. Ia ficar bem interessante para o canal fazer. Alan, o que tu acha dessa teoria que o pessoal tem que o BTC foi usado para usar a inteligência artificial começar a ganhar escala sobre a mineração? A mineração, os computadores de mineração, eu vou tentar descrever a maluquice deles, tá? Que as máquinas de mineração foi o que foi usado para escalar a IA, né? Que foi dentro das máquinas de mineração que a IA está se movimentando. O que tu acha dessa teoria aí? Eu conheci um minerador lá do Paraguai que ele está minerando para a parte também para inteligência artificial. Eles têm a parte de mineração de Bitcoin e tem umas máquinas específicas para prover poder computacional para as empresas de IA. Agora aqui a mineração do Bitcoin contribuiu para o avanço da IA. Isso não faz muito sentido não, porque parece que a tecnologia lá
tanto lá da NVIDIA e outras empresas que vêm trabalhando para ter poder computacional, parece que são coisas bem específicas. O poder computacional que serve para o Bitcoin, acho que é meio diferente para o que serve para a questão de IA. Acho que não tem muita relação, não tem como, né? Porque o Bitcoin é só código, não tem uma coisa Sim, que isso vai. Até o próprio Arthur aí pode explicar muito bem essa. Não sei se é a mineradora onde ele está trabalhando tem uma parte lá das máquinas, dos containers, que só serve só para mineração de IA mesmo, onde vai poder prover poder de processamento. E E no provavelmente Bitcoin é só para você processar as transações, proteger a rede, provendo lá a poder computacional. deu uma travadinha, gente. Deu uma travadinha. Não sei se é. Voltou agora. Não sei se é a minha Opa. internet. Nós já estamos chegando a 1 hora, Alan. Não quero tomar muito teu tempo. Sei que tu tem bastante coisa para fazer. Eu vou pedir a Até tua. que eu tô de boa aqui, porque quando a gente começa a falar de Bitcoin assim, aí vários assuntos surgem. O Alan, para quem está nos assistindo e sente o peso do sistema, qual a coisa mais importante atitude a ser tomada para iniciar essa jornada de soberania individual? Primeira pessoa tem que começar a aprender sobre Bitcoin, ao passo que ela também vai vendo outras oportunidades, como na parte de internacionalização, onde ela pode conseguir uma outra residência, principalmente que o momento que o Brasil está não está para brincadeira. E outra residência te dá o poder de você fazer várias coisas, né? Você tem uma conta fora do Brasil, você tem uma conta tanto bancária quanto uma conta de rede social fora do Brasil também. E começar também a estudar, né? Para você também não se tornar um idiota útil, né? Que às vezes os engenheiros sociais acabam fazendo todas essas atrocidades aí, principalmente pervertendo todo o ambiente cultural e educacional para que ele torne a população socialista sem saber. E até caindo nessas lorotas aí do governo aí, dizer que o malvadão de fora está querendo acabar com o Brasil, sendo que eles mesmos estão contribuindo para que o ambiente se torne ainda mais deteriorado. Tem até um conceito chamado efeito Curley, que é a forma com que os governos pioram. Alô? Tá ouvindo? Tá travando um pouquinho. Voltou. Caiu? Não, voltou. Voltou, tô te ouvindo. Tô te ouvindo e tô te vendo. Tá ouvindo? Pronto. Que esse Curley Effect nada mais é do que o governo ele piora o ambiente de um local para que justamente os bons saiam, porque eles sabem que se for tentar partir para briga, para tentar, é muito esforço que eles vão ter. Então você tem que piorar o ambiente econômico, o ambiente social, cultural, educacional, para que nós que somos pessoas de bens vejam a situação que está e simplesmente saia. E para eles é muito mais fácil, né? E aí você vai ficar o quê? Só aqueles que mamam no governo, que acabam recebendo assistencialismo ad infinito e acaba não se tirando essas amarras, porque acaba você formando uma série de vagabundos profissionais, né? E você também tem aqueles que te apoiam, que até porque se aproveitam também de alguma benesse, e tem aqueles também que não tem para onde ir porque acabou não se ligando nisso. Que foi o que aconteceu na Venezuela, chegou a acontecer na Argentina, e depois acabou tendo a reviravolta. E no Brasil, basicamente, esse ambiente insustentável, tanto na parte dos burocratas, quanto na parte de violência também, através das facções que está começando a surgir, principalmente na região do Nordeste, onde está acontecendo atrocidade, regiões que eram para ser muito lindas, muito prósperas, acabam não sendo porque o ambiente de violência acaba tomando conta. E a vagabundagem como um todo acaba fazendo até com que eles consigam captar cada vez mais jovens. A nossa taxa de natalidade no Brasil já não é uma das melhores. E daqui a alguns anos vai ser um dos países mais velhos das Américas, por mais que de 200 milhões de pessoas que nós tenhamos, mas basicamente, se você for olhar a pirâmide etária, a maior parte é composta por pessoas idosas. E a velocidade que está crescendo, ou que tá nascendo mais bebês, não está sendo sustentável, principalmente nesse ambiente
com a previdência, uma previdência como o Brasil tem, ela não se sustenta, que é basicamente funciona como um esquema de pirâmide, né? Então, aqueles que acham que irão se aposentar, acho melhor repensar isso, principalmente pessoas da minha idade que acham que vão se aposentar ainda. Acho que provavelmente essa leva aí dessas últimas pessoas que estão se aposentando, bem provável que seja a última, né? Porque vai chegar um ponto que o ambiente previdenciário não vai conseguir pagar todo mundo. Eu também acho isso. E o Arthur tá falando que lá onde ele trabalha é só BTC e que ele trampa na... Trampa, é bem coisa do Arthur mesmo. Trampo no conserto da recuperação de hashboard. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu acha que vai dar esse negócio da tarifação? Hein? Tu acha que escala mais para isolar o Brasil? Ou tu acha que o painho volta atrás? Na tua visão. Esses caras aí estão se confiando em alguém para tá fazendo isso, né? Porque não tá sendo normal. O Lula, o Xandão lá, peitando os Estados Unidos. Que é aquilo que várias pessoas que estudam geopolítica falam, ninguém pode contra o Estado americano. E o que os caras vão fazer é justamente tentar sufocar aqui o Brasil para que justamente o regime caia, ou então eles mesmos darem o jeito dele lá, através de algumas ações que eles estão fazendo, porque isso aí os Estados Unidos não vai permitir que o Brasil seja um teleguiado ali da China, que a China e os Estados Unidos não se atacam diretamente, mas eles usam países satélites, né, para ficarem se atacando. E basicamente o Brasil está a serviço da própria China ali. E nesse tabuleiro geopolítico está sendo bem interessante, porque como é que os tupiniquins estão tentando bater de frente com o Tio Sam, né? Beira até uma piada, ou até uma comédia cômica. E ainda utilizar dessa narrativa para dizer que estão tentando acabar com a soberania do Brasil, ao passo que até eles, quando falam soberania do Brasil, os brasileiros aqui falam, eles dizem que não existe isso, que não é bem assim. E agora eles estão voltando com esse discurso também mais nacionalista, dizendo que os brasileiros não serão comandados por países de fora, sendo que, na verdade, já foi cooptado. Né? E tu acredita que vai ter uma virada que nem a Argentina, ou é diferente aqui? Que vai o quê? Tu acha que tem uma virada que nem teve na Argentina, de entrar um Milei, ou que teve em El Salvador, um Bukele, ou aqui é diferente? Aqui é tão controlado que não tem mais volta. Caminha a ditadura. Vai ser bem complicado. Precisa que o ambiente esteja tão deteriorado para as pessoas pedirem, ao ponto das pessoas pedirem um Milei, né? A mesma coisa também aconteceu na Argentina. Você vê que todos esses efeitos rebote ali, que acontece de subir um Milei, um Bukele, como aconteceu lá na Argentina e El Salvador, é quando o ambiente já está completamente fora de controle. E a Venezuela já sofre uma coisa um pouco diferente, porque existe tanto interesses da Rússia quanto da China ali, que acabou mantendo o regime. Já no Brasil, existe aquilo que o próprio professor Olavo tinha explicado, que é como existe o poder fisiológico aqui, que é na representatividade de partidos como o MDB e outros que não têm nenhum tipo de ideologia específica, eles seguem o que alguém tem mais a oferecer, mas quando esse partido ideológico está querendo quebrar o Brasil, basicamente esses próprios partidos acabam até expulsando esse pessoal, porque até enquanto eles estão mamando, beleza, agora não destrua o país não, porque senão nem eu vou ter como mamar. E aí o Brasil acaba que meio que não virou uma ditadura completa devido a esses partidos mais fisiológicos aqui, que acabou não tomando conta ideologicamente como aconteceu nesses outros países aqui na América Latina. E ano que vem é ano de eleição, o pessoal tá brigando aí para ver quem que vai, de fato, assumir o poder. Provavelmente seja alguém mais de centro, né, que atenda basicamente seja aquele mal do Brasil, né, de ser, assim como sempre quando dá merda e do nada o Temer assume. Eu tenho uma teoria, né, mas a minha teoria é muito louca, mas ela faz um pouco, para mim, faz um pouco de sentido, porque eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a minha teoria é que se o Lula não tiver força para
bancar agora, né? Bancar essa coisa Sim. tudo aí, né? O sistema vai expurgar o Lula, né? E vai levantar o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite saiu do PSDB e o Eduardo Leite, ele é... O pai do Eduardo Leite é amicíssimo do Fernando Henrique Cardoso, tá? E o pai do Eduardo Leite e o Fernando Henrique Cardoso, desde os 10 anos, começaram a treinar ele para ser político profissional, tá? Sim. Tanto que ele foi para Harvard, foi tudo, estudou fora, coisa, e eles são muito... E o Eduardo Leite, ele não ia sair do PSDB para o PSD do Kassab, que é Temer, tá? Sem a garantia que ele fosse concorrer, pelo menos concorrer o ano que vem. E para acabar com essa polarização que eles ficam falando, né? Lula, não quero nem Lula nem Bolsonaro. Bota alguém mais bonitinho e cheirosinho, né? Bonitinho, cheirosinho, só que para acabar com degradar um pouquinho mais o Brasil, porque imagina, a gente vai ter um primeiro damo, né? Entendeu? Pois então consegue acabar mais que o Brasil. Chegou mais uma. Desculpa, imagina nós. Não, em vez de ser a Janja, estamos reclamando da Janja, imagina o primeiro damo viajando e esbanjando o dinheiro nas viagens. Aqui, ó. O Leonardo, que foi, não foi? Ele mandou 1000 saques. Alan, deu um pulo para fazer um podcast no estúdio com o Leandro. Ô, Alan, ainda bem que ele me lembrou. Eu estou fazendo um podcast de 14 dias num estúdio. Quando tu tiver viajando para cá, ou coisa que tu quiser fazer Em qual cidade é? Em Porto Alegre. Ah, legal. Tá? Daí já tá convidado. A gente dá um jeito, dá um pulo lá, fizemos esse podcast aí, vamos se conhecer e vamos sim, vamos sim. Renato junto, a gente já faz um tendel já. Daí já viram uma loucura. Alan, eu queria pedir as tuas considerações finais, tá? Eu vou pedir desculpa, pessoal, a live tá muito boa, mas eu daqui um pouco mais eu vou voltar para Porto Alegre, então eu vou viajar e tem alguma coisa que deixar para ficar falando aqui o dia inteiro de um monte de assunto, né? Bitcoin, quando chega para conversar é assim. Aí puxa um assunto, depois puxa outro assunto, aí depois fala de Bitcoin, depois fala sobre outro assunto, depois volta para Bitcoin de novo. É bem engraçado. Mas é que é bom, né, Alan? É bom falar de Bitcoin, né? Se as pessoas entendessem o quanto bem faz para a gente falar de Bitcoin, o quanto bem, o que ele proporciona. Eu só estou trabalhando, eu parei de trabalhar, larguei os restaurantes e estou há 7 meses já só trabalhando no Live Tip, porque eu entendi o Bitcoin. Porque senão eu ia ficar naquilo ali, ó, naquela coisa ali horrível a vida inteira, entendeu? Naquele mundo ali que sabe, tu tá sempre rodando atrás do rabo. Ratos, né? E não que não tivesse ganhando dinheiro, não que fosse um negócio ruim, mas não é um negócio, não é prazeroso, é um monte de burocracia, é um sem monte senso de gente propósito chata. também. E sem não tem propósito. Nenhum senso de propósito. Exatamente. Então eu ia ficar a vida inteira naquilo ali. Se eu não tivesse, eu sou muito grato por ter conhecido o Bitcoin. Eu muito grato pelo professor Alexandre, pelo Alan, pelo Renato, né? O que eles me apresentaram foi uma ferramenta. E eu consegui fazer ela, né, no meu estilo, para mim poder ter uma vida melhor, ter um propósito para poder criar uma ferramenta, propósito de vida. É muito bom, pessoal. É muito bom. Quando tu entende, quando tu tem o conhecimento, para quem sabe esses negócios de geopolítica, que nem a gente tá falando aqui, fica muito mais fácil para te entender. E lá na plataforma do Alan,
tem aulas do professor Alexandre Costa lá, que daí faz a tua cabeça explodir, assim, ó, bum! Dá um, né? Porque daí tu consegue entender muito bem o que está acontecendo. Alan, faz as tuas considerações. Se tiver alguma coisa que tu não queira falar, que eu não perguntei, quiser xingar alguém, a hora é agora. Também estendeu o convite novamente. Se você quiser fazer um tutorial sobre o Live Tip, a gente consegue subir lá na plataforma. Porque também eu separei uma área lá dentro da comunidade que seria como utilizar tal coisa. Que aí tem as plataformas, aí como comprar Bitcoin em tal lugar. Como você utilizar Bitcoin para você receber como produtor de conteúdo. Agradecer também você pelo convite. Também convidar também a produzir um mini módulo ali sobre a Live Tip. Até uma forma também de eu poder também contribuir com a publicidade dessa ferramenta, que é muito interessante em tempos de censura. E também ser uma ferramenta que você não precisa de permissão. E até eu vejo também muitas formas aí de dar ideias também para contribuir. E vejo também várias formas de poder crescer ainda mais. Agradecer também o pessoal aqui, o Arthur. O Arthur mandou mais uma pergunta aí. Mandou um comentário, né? E mandou mais uma aqui. Ó. Primeiro, a Bitcoin derruba o portão da prisão que nos deixa na corrida dos ratos. E agora ele mandou, Alan, acha que tem mercado para curso de reparação de ASIC? De bate-pronto eu não sei falar assim, mas com certeza se tivesse uma sequência de alguns vídeos assim, para até a gente subir no YouTube para ver a demanda da galera e também ofertar algum tipo de mentoria também, acho que seria bem interessante. Porque é um mercado bastante nichado. O ideal é até falar para essa galera que trabalha a parte de circuito, de hardware, que é eletricista também, fazer uma live explicando que existem oportunidades de trabalho no Bitcoin. Creio que é mais nesse sentido, para tentar criar demanda nessa galera e eles vejam que dá para trabalhar no Bitcoin, na parte física do Bitcoin, né? Que o Bitcoin é o primeiro, eu posso dizer, o primeiro objeto a ser concedido que está tanto no mundo físico quanto no digital, que o Bitcoin une esses dois mundos. A galera acha que só dá para trabalhar com Bitcoin no mundo digital, sendo que não. Tem ali os mineradores ali, o Anou que está trabalhando, tem outras pessoas que trabalham na parte de mineração, na parte de hardware. Você vê que tem que saber de elétrica, saber de hidráulica também, saber como montar container para a galera que é serralheira. Tem muita oportunidade. Lá no Paraguai pude ver claramente isso. Você vê lá o serralheiro que nem sabia o que era Bitcoin, começou a aprender Bitcoin porque começou a montar os containers. O cara que era especialista na parte elétrica que montou e agora sabe como é que funciona toda a estrutura do Bitcoin. Bastante interessante, né? Não, muito interessante. Tem uma coisa que eu vejo para o futuro também, já que ele perguntou, é o seguinte: no futuro, se por acaso a repressão ficar muito grande, vai ter gente minerando em casa. Vai ter gente que vai precisar aprender a consertar uma ASIC velha. Vai ter gente que vai querer estar minerando em casa. Então, até para manter a rede, a gente que é mais maximalista ou mais que entende mais, sabe que no futuro, se por acaso der uma merda grande, né, a gente mesmo vai conseguir manter a rede. E eu acho que isso eu acho que tem esse mercado aí, não sei se é para agora, mas esse mercado ele vai ser um mercado que vai ser bom. E ele está dizendo aqui, ó, fez uns vídeos no canal, mas não vi muita gente querendo seguir nem comentando. Acho que vou começar a falar em inglês. É uma boa, é tentar movimentar bastante o canal. E em inglês, assim, creio que seja bem interessante para conseguir expandir ainda mais, né? É porque no Brasil, como o mercado de mineração não está bem estabelecido aqui, justamente devido à questão das regulamentações e a barreira de entrada ser muito grande, por isso que no Brasil, às vezes, não tem essa demanda ainda. Mas para gringa, falando em inglês assim, creio que possa aparecer alguma certa demanda. Mas no dia que o Brasil abrir o espaço aqui para a parte de mineração, com certeza você vai ter aí um monte de gente aí, serralheiro, canador, aquela pessoa que trabalha com hidráulica, elétrica, vai ter oportunidade de emprego nessa área aí, saber como é que funciona toda a questão do Bitcoin.